Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje eu vou mostrar a resolução de mais uma questão de matemática do Enem 2017, da prova azul. Mestre. Bem pessoal, então hoje eu vou mostrar a resolução da questão 165 do Enem 2017, né, da prova azul. Sabe que de acordo com a cor da prova a numeração da questão muda, né, mas as questões são as mesmas, né, só vai mudar em função da cor ali, né. Então essa aqui seria a questão da prova azul, né, a questão de matemática. Então essa questão diz o seguinte, né, o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio de o gráfico 1, né? Então aqui nós temos o gráfico 1, que tem no eixo aqui das ordenadas, né, os eleitores em porcentagem, no eixo das abscissas, o eixo horizontal aqui, os candidatos, né? Então aqui eu tenho duas colunas, né, a coluna A e a coluna B. E diz assim: ao ser divulgado esse resultado em um jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2, né? Então o gráfico 2 está aqui, ó. Então são parecidos, né? Mas pode ver que as alturas aqui vão mudar, ó. Então esse aqui inicia do 0 aqui, ó, e vai até o 70. E esse aqui do 0 até o 30. E nesse outro gráfico 2 aqui vai de 20 até 70, né? E aqui então vai de 20 até 30. Então vamos ver a resolução desse exercício, né? Então primeiro calculando a razão entre a coluna B pela coluna A no gráfico 1, né? Então ele pede aqui para calcular a diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2. Então primeiro tem que calcular a razão no gráfico 1, que eu chamei aqui só para ter um nome, né, de R1. Então a primeira altura aqui que eu vou ter, né, seria de 0 até 70. Então eu vou calcular aqui a altura dessa coluna aqui do gráfico do desenho aqui do A, né, da coluna A, que seria então 70 menos 0. Então aqui a distância, né, seria de 70. E no B aqui a distância seria 30 menos 0, que seria 30. Então vou calcular a razão entre B e A aqui, ó. Então o que é a razão? É dividir um pelo outro. Então 30 dividido por 70. Então encontrei a razão aqui no gráfico 1. Vamos ver agora a situação no gráfico 2. Nota a diferença, que aqui vai de 20 até 70. E aqui vai de 20 até 30, né? Então aqui a altura do A ficou 70 menos 20, a diferença aqui é de 50, né? Então olha a diferença em relação ao primeiro. O primeiro era 70 porque era de 0 até 70, aqui então é de 20 até 70, então a diferença aqui é de 50. E no B vai de 20 até 30, então a altura aqui no B vai ser 30 menos 20, que seria 10. Então mesma coisa, vou calcular a razão aqui, eu vou chamar de R2, né? A razão vai ser então 10 dividido por 50. R2, então 10 sobre 50. Então calculei a razão no primeiro gráfico e a razão no segundo gráfico. Para responder aqui, que seria a diferença entre as razões do gráfico 1 e 2. O que é a diferença? A diferença é subtrair um pelo outro. Então a diferença entre as razões eu chamei simplesmente de R. Então R aqui vai ser a razão, né, do primeiro gráfico menos a razão do segundo gráfico, 30 sobre 70 menos 10 sobre 50. Bom, aqui eu posso simplificar, né, eliminando esses zeros aqui, ó, esse com esse com esse. Vai ficar mais simples as minhas frações aqui, vai ficar 3 sobre 7 e 1 sobre 5. E aí o próximo passo é fazer o MMC, que aqui entre 7 e 5 seria 7 vezes 5, que dá 35. Então o mínimo múltiplo comum aqui é 35. 35 dividido por 7 vai dar 5, né? Então 3 vezes 5. Ó. Deixei aqui numa etapa aqui para a gente ver como é que fica. 35 dividido por 5 vai dar 7. Então aqui ficou 15 menos 7 dividido por 35, né, que vai dar 8 sobre 35, seria a diferença entre a razão do gráfico 1 e o do gráfico 2. Então vamos ver se tem essa opção aqui, ó. Então a última opção, a letra E, aqui seria 8 sobre 35, que é a resposta que nós encontramos. Acesse também o canal Aprenda Química e Física do Professor Diego.